Você já parou para imaginar o que teria acontecido se os Chapéus de Palha renascessem, mantendo todas as suas memórias? Será que eles conseguiriam mudar todas as tragédias que sofreram no passado? Ou isso só tornaria a jornada ainda pior? Bom, antes de responder isso, vamos começar pelo Luffy. Ao renascer com todas as lembranças intactas, Luffy ficaria confuso no começo, mas decidiria guardar isso só pra ele. Ele tentaria reviver a infância do mesmo jeito que antes, passando o tempo ao lado do Ace e do Sabo como se nada tivesse mudado. Claro, sendo o Luffy, ele ainda deixaria escapar uma coisa ou outra de vez em quando, mas nunca o suficiente para levantar suspeitas. E sim, ele ainda comeria a Akuma no Mi. Só que dessa vez as coisas seriam um pouco diferentes. Shanks não perderia o braço. Sabendo do perigo, Luffy seria esperto o bastante para evitar o bandido e impedir que tudo chegasse naquele ponto. Com o passar do tempo, Luffy começaria a treinar seu hack sozinho bem mais cedo do que no original, e acabaria derrotando os piratas do Blue Jam praticamente sozinho, garantindo que Ace e Sabo pudessem viver suas vidas sem aquela ameaça. Mesmo com o poder e as memórias do futuro, ele deixaria os dois seguirem o mesmo caminho de antes, porque sabia que, no fim, eles encontrariam pessoas que realmente se importavam com eles. Quando completasse 17 anos, Luffy finalmente partiria para o mar. E assim como na linha do tempo original, encontraria o Kobe novamente no navio da Alvida. Depois de derrotar a Alvida sem esforço, os dois seguiriam direto para Shells Town em busca do Zoro. Mas antes disso, a gente precisa entender o que aconteceu com o Zoro nessa nova linha do tempo, porque a história dele mudou completamente. Assim que renasceu, a primeira coisa que passou pela cabeça do Zoro foi simples: treinar. Treinar até o limite. Com todo o conhecimento que já tinha sobre esgrima, ele começou a evoluir num ritmo absurdo. Nos duelos contra Kuina, dessa vez, era ele quem vencia com facilidade. Agora era ela quem precisava correr atrás para acompanhar o nível dele. Mesmo assim, os dois continuariam grandes amigos, e fariam a mesma promessa de se tornarem os maiores espadachins do mundo. Só que, com as memórias do futuro, Zoro conseguiria evitar a tragédia. Ele avisaria Kuina sobre o acidente antes que acontecesse, salvando sua vida. Depois disso, sendo disparado o espadachim mais forte do dojo, ele receberia a Wado Ichimonji das mãos do pai da Kuina. Cansado da pequena vila, Zoro seguiria o conselho dele e partiria para o mar em busca de oponentes mais fortes. Durante anos, ele construiria uma reputação temida por todo o East Blue. Seu nome viraria sinônimo de perigo. Mesmo se perdendo o tempo todo, como sempre, por pura coincidência, ele acabaria chegando em Shells Town, apenas alguns dias antes da chegada do Luffy. A luta contra o Machado Morgan e seus homens não duraria nem um segundo. Depois da surra que ele deu, ninguém mais teve coragem de expulsá-lo da cidade. Então Zoro simplesmente ficou por lá, descansando, esperando o Luffy. Logo, os dois se reencontrariam num bar. E no mesmo instante, começariam a comemorar como velhos amigos que se encontraram depois de anos. Depois disso, partiriam juntos mais uma vez. No caminho até Orange Dawn, eles trocariam histórias sobre suas aventuras solo, comparando tudo o que fizeram diferente dessa vez. Quando chegassem lá, Zoro comentaria como o lugar parecia familiar, mas estranho ao mesmo tempo, e então eles veriam algo inesperado. Nami dando ordens, mandando no Bug e em toda a tripulação dele, obrigando os caras a consertarem toda a destruição que causaram. Mas como isso aconteceu? Para entender, a gente precisa voltar um pouco. Quando Nami renasceu, ela acordou sendo carregada pela Nojiko em meio a uma terra devastada pela guerra. Quase tudo aconteceu como antes. Só que dessa vez, Nami valorizava cada segundo ao lado da mãe, cada momento, cada memória. Ela ainda roubava piratas enquanto crescia, mas não por ganância, era pela família. Para dar uma vida melhor para todo mundo. Com o dinheiro guardado, ela ficou esperando a chegada do Arlong. Só que ele nunca apareceu nessa linha do tempo. O motivo? Calma, a gente já vai explicar. Confusa, Nami continuou treinando. Aprimorou suas habilidades de combate com o bastão, estudou navegação, cartografia, leu todo tipo de livro que encontrava. Ela ficou muito mais preparada do que antes. Quando finalmente chegou a hora de sair para o mar e reencontrar os Chapéus de Palha, ela não queria ir. Queria ficar com a família, mas Nojiko convenceu ela, dizendo que ficariam bem. Então, com a bênção delas, Nami pegou um barco e seguiu para Orange Town, e não demorou muito para derrotar Bug sozinha. Depois disso, a tripulação dele simplesmente se rendeu. Quando o trio original começou a se reunir, Bug e os homens ainda tentaram uma emboscada, mas Luffy e Zoro mandaram todo mundo voando sem esforço. Mais tarde, tomando chá com o prefeito da cidade, Nami deixou uma boa parte do dinheiro dela para os moradores, o que deixou Luffy e Zoro completamente confusos, porque aquela obsessão por dinheiro simplesmente não existia mais. Grande parte disso vinha do trauma de perder a mãe na linha do tempo original. Agora, ela não carregava mais esse peso. Logo depois, os três partiram de Orange Town, rumo a Syrup Village. Quando chegaram na costa, viram o Going Merry ancorado, e lá dentro, os piratas do Usopp. Porque quando o Usopp renasceu, ele teve uma segunda chance ao lado da mãe.
Dessa vez, ele passou mais tempo fazendo ela sorrir, contando histórias malucas sobre suas aventuras com os Chapéus de Palha. E quando ela finalmente faleceu, o Usopp se aproximou ainda mais da Kaia. E graças às memórias do futuro, ele descobriu e frustrou o plano do Capitão Kuro antes mesmo dele começar. O Usopp usou a própria inteligência para preparar armadilhas, expor o plano do Kuro e depois caçar o capitão para fora da ilha, sem dar a menor chance dele agir nas sombras. Em troca da ajuda, o Usopp fez apenas um pedido para Kaia, que ela entregasse o Going Merry para ele, porque ele sabia, logo, os Chapéus de Palha chegariam. Quando Luffy viu tudo aquilo, ficou impressionado. O Usopp tinha derrotado o Kuro completamente sozinho, sem mentiras, sem sorte, só habilidade. Então, sem perder tempo, o bando partiu direto rumo ao Baratie. Durante a viagem, o Usopp começou a mostrar uma coleção inteira de armas novas que tinha criado ao longo dos anos. Estilingues modificados, projéteis especiais, bombas caseiras, ele estava muito mais preparado do que antes. Inclusive, quando aquele pássaro gigante tentou engolir o Luffy, o Usopp simplesmente acertou um tiro perfeito no meio do ar, derrubando a criatura num único disparo. Quando finalmente chegaram ao Baratie, algo curioso chamou a atenção. O restaurante tinha até um ponto de atracação especial, feito exatamente para o navio deles. Como se já estivessem sendo esperados. Guiados pelos cozinheiros, eles foram recebidos com um banquete absurdo, preparado só para eles. Enquanto os outros clientes eram praticamente expulsos para abrir espaço, Sanji apareceu, com lágrimas nos olhos. O que ninguém sabia é que dessa vez, o passado do Sanji tinha sido bem menos cruel. A mãe dele ainda morreu, mas Sanji cresceu com uma força mental muito maior. Ele aguentava o isolamento. As provocações, os abusos dos irmãos, em silêncio, ele treinava, aprimorando o estilo de chutes todos os dias. E mais do que isso, ele começou a praticar novamente as técnicas que aprendeu com os Okamas. Até que um dia, decidiu parar de se esconder, e enfrentou os 3 irmãos de uma vez só. Derrotou todos. Sozinho. Finalmente reconhecido pelo Judge, Sanji ainda desafiou o próprio pai. Mas dessa vez, perdeu. Mesmo assim, saiu do reino Germa de cabeça erguida. Depois embarcou no mesmo navio onde inevitavelmente encontraria Zeff. Só que, diferente da linha do tempo original, as coisas mudaram bastante. Sanji foi muito mais gentil, mais grato. Ele dividiu comida com Zeff, impedindo que o velho precisasse sacrificar a própria perna. A relação dos dois não virou dívida, virou parceria. Os dois acabaram se tornando coproprietários do Baratie. 2 chefes, 2 capitães. E desde então, Sanji só esperava. Esperava o dia em que Luffy voltaria. Depois de alguns dias descansando e colocando o papo em dia no restaurante marítimo, os Chapéus de Palha finalmente enfrentariam os piratas do Don Krieg. Só que dessa vez, todo mundo lutou junto. O bando inteiro esmagou a tripulação do Krieg antes mesmo do Mihawk aparecer. Quando o Shichibukai chegou, ele ficou surpreso. Um dos navios já estava cortado ao meio, como se alguém tivesse feito aquilo com facilidade. Então seus olhos pousaram no Zoro e ele sentiu. Tinha algo diferente naquele garoto. Mihawk até ofereceu um duelo, mas Zoro recusou com respeito. Ele sabia, ainda não estava pronto. Mesmo assim, prometeu que um dia enfrentaria Mihawk. Pra valer. Depois disso, a pedido da Nami, o bando fez uma parada em Kokoyashi. Assim que chegaram, foram recebidos por toda a vila. E acabaram participando de um grande jantar na casa da Bell-mère e da Nojiko. Pela primeira vez, Nami pôde simplesmente aproveitar, sem medo, sem tragédia, sem Arlong. Depois de passar um tempo com a família, ela avisou que ficaria alguns anos fora. Todo mundo apoiou, sem lágrimas, sem culpa, só orgulho. Então o bando partiu direto para Logtown. Cada um fez basicamente o que fez na história original, mas com pequenas mudanças. A aliança do Bug com a Álvida nem sequer ousou mexer com o Luffy. O Usopp derrotou o Daddy Masterson com facilidade, usando sua mira absurda. Nami comprou um log pose bem mais cedo, e Zoro reencontrou Kuina. Já que ela tinha sobrevivido, agora viajava o mundo coletando espadas raras. Depois de fingirem uma fuga do Smoker e da Marinha, os Chapéus de Palha subiram a Reverse Mountain, fazendo o mesmo juramento de antes. Quando chegaram aos Twin Capes, as coisas também foram mais tranquilas. Eles se deram bem com Crocus quase instantaneamente, e Luffy ainda soltou algo inesperado. Prometeu que traria o Brook de volta, um nome que Crocus e Laboon não ouviam há mais de 50 anos. Naturalmente, Crocus ficou desconfiado. Como aqueles moleques sabiam disso? Mas Luffy só sorriu, sem explicar nada. Logo depois, eles expuseram a identidade da Vivi como princesa na mesma hora, deixando ela completamente sem reação. Mesmo confusa, ela não tinha outra escolha, então decidiu confiar nele. Vivi viu algo absurdo. Zoro derrotou todos os caçadores de recompensa da ilha, sozinho, antes mesmo deles tentarem atacar o resto da tripulação. Mais tarde, ela também viu o bando atropelar o Mr. 5 e a Miss Valentine como se não fossem nada.
Foi ali que teve certeza. Tinha escolhido o lado certo. Em Little Garden, eles rapidamente fizeram amizade com os gigantes e derrotaram o Mr. 3 antes que o plano dele sequer começasse. Só que então, Robin apareceu, acompanhada de alguns revolucionários, o que deixou todo mundo confuso. Durante a viagem para Drum Island, Robin finalmente explicou o que tinha acontecido com ela nessa nova linha do tempo. Quando renasceu, ela conseguiu ver a mãe mais uma vez antes da expedição. Isso mudou tudo. Robin se dedicou ainda mais aos estudos, virou uma verdadeira estudiosa muito mais cedo, copiou cada informação que encontrava, começou a montar, sozinha, uma versão real da história do mundo. Depois de um tempo, ela se reuniu com Saul, e até com a própria mãe quando ela voltou com os agentes da Cypher Paul. Antes mesmo do Buster Call acontecer, Robin e Saul convenceram boa parte da população a evacuar. Alguns ouviram, mas muitos estudiosos decidiram ficar, protegendo a biblioteca. E acabaram morrendo. Só que dessa vez, Robin já sabia do ataque. Então, junto com Saul, encontrou um barco pequeno a tempo e conseguiu fugir de Ohara, viva, sem precisar carregar aquele trauma sozinha. A partir daquele dia, Robin e Saul se tornaram fugitivos procurados pelo governo mundial. Caçados, sem descanso, sem lar. Mas ao mesmo tempo, Robin nunca mais esteve sozinha. Saul virou uma espécie de figura paterna para ela. Ensinou como sobreviver, como se esconder, como escapar da marinha e, principalmente, como continuar sorrindo mesmo com o mundo inteiro contra você. Depois de um tempo, os dois voltaram escondidos para Ohara, só para prestar respeito aos amigos que tinham perdido. Mas ao chegarem lá, tiveram uma surpresa. Dragon e o Dr. Vegapunk. Os dois estavam investigando os destroços da ilha. Depois de uma conversa rápida com Dragon, Robin e Saul perceberam algo. Se quisessem realmente mudar o mundo, não dava para continuar fugindo. Era preciso lutar. Então, os dois decidiram se juntar aos Freedom Fighters, o exército que mais tarde ficaria conhecido como Exército Revolucionário. Durante anos, Robin treinou com eles, aprendeu novas técnicas, novas habilidades, novas formas de combate. Ficou muito mais forte do que jamais tinha sido, até que, eventualmente, reencontraria Luffy. Quando os Chapéus de Palha finalmente chegaram em Drum Island, descobriram algo inesperado. O Apple já tinha sido expulso do reino há muito tempo. O que deixou Luffy e Zoro até meio decepcionados, porque não teria ninguém para bater. Assim que atracaram, eles notaram algo lindo. Flores de cerejeira por toda parte, mesmo na neve. E logo viram Chopper e a Doutora Kureha acenando para eles. Mas afinal, o que o Chopper tinha feito nessa nova vida? Dessa vez, ele valorizou cada segundo ao lado do Dr. Hiluluk, porque sabia, o tempo dele era curto. Antes da morte do Doutor, Chopper ajudou no projeto final. Criar cerejeiras que florescessem até no inverno. O sonho do Hiluluk finalmente completo. Depois disso, Chopper passou a viver com a Kureha. E usando o Monster Point, derrotou o Apple completamente sozinho quando ele tentou voltar. Mais tarde, Ace apareceu na ilha procurando o Barba Negra. Chopper contou que Luffy encontraria ele em breve em Alabasta. Ace estranhou, mas confiou, porque dava pra sentir que aquela rena falava a verdade. Com Chopper a bordo, o bando seguiu direto para Alabasta. Sem perder tempo com os rebeldes, eles foram direto para a capital. Graças às memórias do futuro, encontraram a bomba do Crocodile rapidamente e desarmaram antes da explosão. Depois disso, se juntaram ao Ace, e Luffy fez uma promessa: ia ajudar o irmão a encontrar o Barba Negra. Não por vingança, mas para manter o Ace seguro, para impedir que ele fosse capturado de novo. Com todo mundo unido, Crocodile e os agentes da Baroque Works não tiveram a menor chance. A derrota foi rápida, brutal, decisiva. Depois de resolver tudo, os Chapéus de Palha se despediram da Vivi e partiram rumo a Jaya. Luffy, Ace e Zoro confrontaram o Barba Negra ali mesmo. A luta foi tão absurda que quase destruíram a ilha inteira. Mesmo assim, de algum jeito, Tite conseguiu escapar. Provavelmente usando o poder da Akuma no Mi ou ameaçando civis, covarde como sempre. Depois disso, Ace seguiu seu próprio caminho, prometendo ter cuidado. E o bando continuou viagem, até que, sem perceber, acabaram esquecendo completamente de Skypiea. Só que o destino tinha outros planos. A Knock Upstream lançou o navio direto para o céu. Em Skypiea, Zoro e Sanji foram na frente para eliminar as forças do Enel. Enquanto isso, Luffy foi direto enfrentar o Deus. Só que dessa vez, não foi luta, foi massacre. Enel ficou chocado com a força do Luffy, com o hack, com a resistência. Em poucos minutos, já estava derrotado. Depois de voltarem para o Mar Azul, os Chapéus de Palha passaram por Long Ring Long Land, nem perderam tempo com os jogos do Davy Back Fight. Simplesmente espancaram a tripulação do Foxy por aterrorizar os moradores, sem paciência para palhaçada. Mas então, apareceu alguém perigoso, a Aokiji. Só que, surpreendentemente, não houve luta. Como Saul estava vivo, ele ainda mantinha contato com o antigo amigo. Por isso, a Aokiji já sabia da Robin, sabia da história toda. Depois de analisar a força do bando, ele só deixou um aviso: se comportem ou eu derrubo vocês. E foi embora.
Simples assim. Em Waterset, outra surpresa. A cidade estava muito mais desenvolvida, mais segura, e lá encontraram Frank, trabalhando ao lado do Tom. Sim, Tom estava vivo. O motivo? Quando criança, Frank instalou sistemas de segurança nos navios. Isso impediu o Spandam de roubá-los. Sem o incidente, Tom nunca foi condenado. E quando a CP9 tentou se infiltrar anos depois, Frank já sabia quem eles eram. Nunca conseguiram agir nas sombras. A ilha ficou protegida o tempo todo. Então, quando os Chapéus de Palha chegaram, o Thousand Sunny já estava pronto, esperando por eles. Luffy ficou impressionado com tudo que Frank tinha conquistado. Mas antes de partirem, Garp apareceu. Dessa vez, Luffy não correu. Enfrentou o avô de frente. Mesmo assim, Garp ainda era muito mais forte. Mandou ele voando com um único golpe. Depois disso, usando o Cupid Burst, o Sunny disparou rumo ao Triângulo Florian. Lá, reencontraram Brook, depois de 50 anos sozinho. Mesmo tentando mudar o passado, ele não conseguiu salvar a antiga tripulação. Teve que reviver a mesma tragédia, tudo de novo. Só que dessa vez, ele não estava sozinho. Com a ajuda do bando, invadiram Thriller Bark, atropelaram o Gekko Moria e destruíram o plano dele antes mesmo de War ser despertado. Depois de tantas vitórias seguidas, os Chapéus de Palha ficaram muito mais famosos do que na linha do tempo original. Quando chegaram em Sabaody, foram reconhecidos na hora. Ninguém queria arrumar problema com eles. Eles foram direto pro bar da Shaki. Mas como não encontraram quem procuravam, Luffy foi até a casa de leilões humanos. E lá, a história se repetiu. Outro dragão celestial, outro soco, o prédio inteiro destruído. Mesmo com os pacifistas e o almirante Kizaru pressionando, dessa vez o bando estava forte demais. Eles lidaram com tudo e escaparam da ilha sem serem separados. Como a marinha ainda estava em Sabaody, os Chapéus de Palha não puderam ficar por lá. Então, o bando precisou atracar em uma ilha próxima e aleatória, apenas para revestir o navio. Eles passaram um tempo se mantendo discretos, longe dos holofotes, antes de finalmente retomarem a rota rumo à Ilha dos Homens-Peixe. Assim que chegaram lá, algo inesperado aconteceu. Eles encontraram Jinbe e descobriram que Rod Jones já tinha sido derrotado, sozinho. Foi ali que a verdadeira história do Jinbe veio à tona. Desde jovem, ele sempre esteve ao lado do Fisher Tiger, apoiando, protegendo e até presenciando seu capitão caminhar em direção à própria morte. Mesmo depois de todos os avisos. Depois disso, Jinbe tomou uma decisão diferente. Ele se recusou a ajudar Arlong a escapar da prisão. E por causa disso, Arlong nunca chegou à Ilha da Nami, nunca houve tirania, nunca houve tragédia. Em vez disso, Jinbe focou em proteger o reino Ryugu de qualquer ameaça, inclusive Rod Jones. E graças às memórias da vida passada, ele também conseguiu salvar a rainha Otohime. Com tudo isso, Jinbe se tornou um verdadeiro herói da Ilha dos Homens-Peixe e um dos conselheiros mais confiáveis do rei. Depois de ouvir toda a história, os Chapéus de Palha foram levados até o Palácio Ryugu. Lá, participaram de um banquete magnífico. Passaram alguns dias descansando e então seguiram viagem. Do outro lado da Red Line, o próximo destino era Punk Hazard. Assim que perceberam que a ilha estava completamente coberta por gás venenoso, Chopper entrou em ação. Ele criou um antídoto capaz de neutralizar o gás antes mesmo de pisarem em terra firme. Depois disso, desmontaram toda a operação do Caesar mais uma vez, salvando as crianças. Mas é aqui que surge uma grande diferença nessa linha do tempo. Como o bando já era extremamente forte, o treinamento de 2 anos nunca aconteceu, ou seja, não houve salto temporal. Por causa disso, eles chegaram a Punk Hazard muito mais cedo, antes do esperado. Não encontraram Momonosuke, nem Kinemon. Luffy estranhou isso no começo, mas o resto do bando explicou o motivo. Depois de resolver tudo ali, o próximo alvo ficou claro: Dressrosa. O problema é que, dessa vez, as coisas seriam mais complicadas. Como chegaram cedo demais, eles nunca conheceram o LoL, e sem ele, a missão ficaria bem mais difícil. Por outro lado, havia uma vantagem. Como a captura do Caesar não virou notícia, eles conseguiram se infiltrar em Dressrosa sem chamar atenção alguma. Nada de brincadeiras, nada de torneio, nada de perda de tempo. O bando foi direto ao ponto. Tentaram libertar os Tontata e destruir as fábricas de armas, enquanto Luffy decidiu enfrentar Doflamingo sozinho. E foi aí que tudo deu errado. Luffy não sabia nada sobre os poderes da Sugar. Na linha do tempo original, o resto do bando tinha impedido isso. Agora, não. Luffy foi transformado em brinquedo instantaneamente, sem nem encostar no Doflamingo. De repente, tudo ficou nas mãos do resto da tripulação. Eles conseguiriam resolver? Talvez não derrotar o Doflamingo sozinhos, mas não precisavam. Tudo o que tinham que fazer era derrotar a Sugar. E como já tinham conseguido isso uma vez, conseguiriam de novo. Assim que Sugar caiu desacordada, Luffy voltou ao normal. E não perdeu tempo. Com um haki esmagador, ele derrotou o Doflamingo com facilidade. Essa vitória causou um impacto gigantesco no mundo inteiro. O governo mundial passou a querer os Chapéus de Palha ainda mais do que antes. Mas a marinha não era a única ameaça. Mais uma vez, 2 Yonkou colocaram o bando na mira. Depois de uma breve visita a Zou e de se tornarem aliados dos Minks, o próximo destino foi Whole Cake Island. E você pode estar se perguntando,
Por que eles iriam até lá? Mesmo sem precisar resgatar o Sanji, Luffy ainda tinha um objetivo. O Road Poneglyph da Big Mom. Ele precisava daquilo para se tornar o rei dos piratas. Usando a experiência do Jinbe, o bando navegou pelas ilhas sem dificuldade e lançou um ataque surpresa direto no território da Imperatriz. E contra todas as expectativas, o plano funcionou. Mesmo com o exército absurdo da Big Mom, essa versão dos Chapéus de Palha era forte demais. Zoro, Sanji e Jinbe derrotaram os 3 comandantes doces, um por um. Enquanto isso, Luffy enfrentou a Big Mom sozinho. Brook e Chopper seguiram por outro caminho, para garantir a cópia do Poneglyph. Usando todo o conhecimento da Akuma no Mi, Luffy acessou o Gear 5 e derrotou a Big Mom. Enquanto isso, Nami subornou Zeus, transformando ele oficialmente em seu servo. Após a derrota da Imperatriz, os piratas da Big Mom bateram em retirada, jurando vingança. A notícia dessa vitória se espalhou como fogo. O mundo entrou em choque. E então veio o anúncio. Monkey D. Luffy foi oficialmente reconhecido como o 4º Imperador dos Mares. Depois disso, o bando seguiu rumo ao Wano. Mas no meio do caminho, foram interceptados por alguém inesperado, Ace. E lembre-se, nessa linha do tempo, Ace nunca perdeu para o Barba Negra, ou seja, Ace e o Barba Branca ainda estavam vivos. Depois de uma conversa rápida com o Luffy, Ace fez um convite inesperado, chamou ele e todo o bando para subir a bordo do navio do Barba Branca. Assim que Luffy pisou no convés, Barba Branca olhou para ele e sorriu, do mesmo jeito que aconteceu em Marineford. Foi simpatia instantânea. Como se já enxergasse o futuro naquele garoto. Mas o verdadeiro motivo do convite não era só confraternizar. Barba Branca queria avisar. Queria alertar os Chapéus de Palha sobre o perigo de comprar briga com Kaido. Porque enfrentar um Yonkou de frente era praticamente uma sentença de morte. Só que, a gente tá falando do Luffy. Ele simplesmente cruzou os braços, deu aquele sorriso confiante e falou que lutaria com quem quisesse. Se fosse preciso derrubar um imperador, ele derrubaria, sem medo. Sem hesitar, Barba Branca caiu na gargalhada. Aquela ousadia, aquela teimosia, lembrava muito o próprio Roger. Então, vendo a determinação do garoto, ele tomou uma decisão. Ordenou que Ace e Marco acompanhassem os Chapéus de Palha até o Wano e ajudassem no que fosse necessário. A viagem levou um tempo, mas logo o Sunny, junto do navio do Ace e do Marco, alcançou as costas de Wano. Só que mesmo com todo mundo muito mais forte nessa linha do tempo, atacar Kaido de frente ainda era suicídio. Então eles fizeram o que nunca tinham feito antes. Planejaram, com calma, com estratégia. Primeiro, começaram eliminando os Numbers, depois os Tobiropo, enfraquecendo o exército aos poucos. Enquanto isso, Luffy e Ace preparavam outra parte do plano. Libertar Yamato, porque sabiam que ela seria uma aliada crucial nessa guerra. Quando tudo estava pronto, os Chapéus de Palha, junto com os samurais de Wano, lançaram o ataque total. A batalha virou um verdadeiro caos. Explosões, espadas, hack colidindo por todo lado. Mesmo fazendo tudo certo, o número absurdo de soldados do Kaido começou a pesar. A aliança foi perdendo força aos poucos, o cansaço batendo, os ferimentos acumulando, e por um momento, parecia que o ataque ia fracassar. Até que Luffy viu algo no horizonte, navios, dezenas deles, se aproximando da costa. Quando chegaram mais perto, todo mundo reconheceu a bandeira. Era a frota do Barba Branca. Ele tinha mudado de ideia. Mesmo sabendo do risco de uma guerra total contra o Kaido, não conseguiu ficar parado. Decidiu apostar tudo para ajudar Luffy a acabar com aquela tirania de uma vez por todas. E quando a frota entrou na batalha, o moral de todo mundo explodiu. A maré virou na hora. Com os comandantes do Barba Branca lutando lado a lado com os samurais, as forças do Kaido começaram a desmoronar. No meio do caos, Luffy finalmente encontrou o que queria. Kaido, frente a frente, sem interrupções, sem distrações, só os dois. E ali, Luffy liberou tudo. Gear 5, o poder máximo da Akuma no Mi despertada. O campo de batalha virou um desenho animado vivo, golpes absurdos, impactos que rachavam o céu. Até que com o ataque final, Kaido caiu, o imperador mais forte do mundo, derrotado. Depois disso, o resto dos piratas das feras simplesmente desmoronou. Sem líder, sem esperança. O Wano finalmente estava livre. E dessa vez, ninguém importante morreu. Todo mundo sobreviveu. Todos tiveram uma segunda chance. Mas agora fica a pergunta, já pensou o que teria acontecido se todo mundo que o Luffy convidou realmente tivesse entrado pro bando? Bom, isso já é outra história.